Nós estamos no penúltimo programa dessa série sobre o fim da MP 808, a queda da reforma da reforma. E hoje vamos falar sobre as contribuições previdenciárias de quem recebe menos que um salário mínimo por mês. Quero deixar um agradecimento especial para todos aqueles que nos acompanharam durante todos os programas. E a dica para quem quiser conhecer mais sobre todas as alterações que a MP 808 pretendeu realizar na reforma trabalhista e os impactos da perda da sua vigência, é só se inscrever no nosso canal no YouTube, Saperial de Professor Wander Medeiros, ou curtir a nossa página no Facebook, Saperial de Professor Wander Medeiros, e assim seguir a série de capítulos que estão na lista de reprodução, A Queda da Reforma da Reforma. E vão poder também ter acesso a todos os programas que nós já fizemos até hoje no Saperial. Contribuições previdenciárias, artigo 911-A. As contribuições previdenciárias são os pagamentos feitos ao INSS e servem para que o trabalhador tenha acesso aos benefícios que são prestados por esse órgão, como, por exemplo, aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, entre tantos outros. Para que os trabalhadores tenham acesso a tais benefícios, eles precisam ter a chamada condição de segurado. E para isso, ele tem que estar em dia com as suas contribuições previdenciárias. E como que funciona o pagamento dessas contribuições? Elas são calculadas em cima do valor do salário que é pago ao trabalhador durante o mês. Uma parte é paga pela empresa, outra parte é descontada do trabalhador e repassada ao INSS pela empresa. Acontece que tem um detalhe nesse processo todo. A base de cálculo das contribuições previdenciárias deve ser de, no mínimo, um salário mínimo nacional. Até então isso nunca tinha sido um problema, porque em regra no Brasil, nenhum trabalhador, depois de um mês inteiro de trabalho, podia ganhar menos que um salário mínimo. Mas a reforma trabalhista, com o bom propósito de gerar mais emprego para os trabalhadores, criou essa modalidade de trabalho intermitente, em que o trabalhador só vai ganhar pelas horas efetivamente trabalhadas. Por isso, na prática, se acontecer dele ser chamado ao trabalho apenas poucos dias por mês, o valor que ele vai ganhar naquele mês será menor que um salário mínimo. E aí surgiu aquela dúvida. E como que fica a contribuição para o INSS quando o trabalhador receber menos que um salário mínimo durante aquele mês? A MP 808 pretendeu acabar com essa dúvida, criando o artigo 911-A da CLT, e dizendo que o trabalhador poderia, ele próprio, recolher as diferenças de valores para o INSS quando o salário dele no mês, e, portanto, a base de cálculo da Previdência fosse menor que o salário mínimo. Por exemplo, vamos supor que no mês o trabalhador recebeu R$ 500 de salários. A diferença para o salário mínimo são R$ 454. Então o trabalhador vai ter que ir lá e recolher a guia de 8% sobre essa diferença. Quer dizer, dos R$ 500 que ele recebeu, ele terá que pagar R$ 36,32 para a Previdência. E o parágrafo único do artigo 911-A deixava claro que quando o trabalhador não fizesse o recolhimento daquela diferença de valores, na prática, aquele mês não seria computado para que ele tivesse acesso aos benefícios da Previdência Social. Aí você vai me dizer, então a melhor coisa do mundo foi que esse artigo da MP caiu mesmo, correto? Infelizmente não, porque ainda que não tenha mais o artigo 911-A dizendo expressamente tudo isso que eu acabei de explicar para você, já prevendo os problemas que poderiam surgir dessa nova situação, a Secretaria da Receita Federal do Brasil já havia criado uma instrução normativa desde o final de 2017, prevendo tudo isso que eu expliquei para você. Em outras palavras, com a reforma trabalhista, você pode até escapar de ganhar menos que um salário mínimo por mês. Olha que maravilha! Mas da mordida dos tributos da Previdência, meu amigo, acredite, dessa você não escapa. E tudo isso porque você já sabe, mentiram para você.